Tarde para tomar como base está em Gálatas 6 e 7, que diz assim a palavra de Deus em Gálatas 6 e 7: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Amados, e o texto que eu quero meditar nesta tarde está em 2 Reis, capítulo 22, capítulo 20, 2 Reis, capítulo de número 22, que nos conta ali do rei Josias, e tinha 8 anos de idade quando ele assumiu. Quando ele assumiu, tinha 8 anos de idade, apenas 8 anos de idade. E ele assumiu, e nesse tempo, ali se vocês lerem o capítulo 22, vocês vão ver que a igreja se tornou material, somente material, organização material, nada de espiritual e nada de obediência a Deus, temor de Deus, longe disso. Então, o rei Josias ali não sabia de nada, começou a administrar. Aqui vou fazer a leitura. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Gedida, daqui vem o nome de mãe aqui. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu que no ano 10 anos depois, ele já tinha 18 anos, o rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, sobe ao sumo sacerdote para que tome dinheiro, para que se trouxe à casa do Senhor, qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem à mão dos que têm cargo de obras e estão encarregados à casa do Senhor, mas os deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. E aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e para comprar madeira, pedras lavradas, repararem a casa. Porém, ele não fez conta do dinheiro, porque eles entregaram nas mãos, porquanto procederam fielmente, com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro da lei a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu-se à resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Então Safã, escrivão, fez saber ao rei, dizendo: sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, sacerdote, a Aicão, filho do escrivão, a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro. Se achou, porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Amados, eu quero dizer aqui nesta tarde por que eu li esse texto e por que eu li o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Porque, na verdade, o temor é o princípio da sabedoria. Por que o temor é o princípio da sabedoria? Porque nós sabemos que Deus cobra todas as coisas. Nós não estamos agindo e ninguém está vendo. Nós podemos esconder de todo mundo, dos homens, das pessoas, mas nunca vamos esconder de Deus. Há igrejas já pagando um preço muito alto e outras que ainda vão pagar. Por quê? Porque não estão procedendo conforme o que está escrito. Hoje, irmãos, aqui nesse tempo, o templo estava já sendo consertado. Mas havia já um certo desleixo com a obra de Deus. Tanto é que o livro estava perdido no templo. Perdido. Porque a Bíblia diz que eles o encontraram. Então, se encontrar não era algo que estava à mostra. Não era algo que estava disponível. Eles encontraram o livro, porque o livro estava perdido. Então preste bem atenção. Aí veio, e ele sentiu, quando ele leu as palavras do livro,
ele viu assim, a ira de Deus está acesa sobre nós, porque ele viu que as ações do povo de Israel não eram conforme o que estava escrito no livro. Então ele mandou a casa da profetisa Hulda, e lá se ouviu dizer que Deus visitaria eles com grande furor, porque eles abandonaram sim os preceitos de Deus para viver os seus próprios preceitos. Queridos, eu fiz comparação com os nossos dias. Mas pastor, a gente entra nas igrejas, está todo mundo de Bíblia na mão. Na mão. Mas se for procurar no coração das pessoas, não vai achar Bíblia, irmãos. Se for procurar no coração, não vai achar. Porque estamos vivendo dias de fábulas. Estamos vivendo dias de heresias. Onde as heresias tomaram o lugar da verdade e a verdade se tornou heresia. Hoje vivemos dias de igrejas que estão vivendo no mundanismo, onde o mundo e a igreja não se diferenciam mais. Não tem mais diferença, está tudo igual, tudo a mesma coisa, e o que está escrito na Bíblia é simplesmente a pessoa dar de ombro. Não, isso aqui não é bem assim. Deus é amor, Deus não vai condenar alguém só porque violou um princípio bíblico. Olha, irmãos, não andem por esse caminho, por favor. Porque muitos já estão pagando um preço muito caro, porque Deus não é concernente, Deus não compactua com o erro, não. Por isso que lá em Gálatas 6 e 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Hoje, infelizmente, irmãos, muitas igrejas, a nossa igreja ainda reunimos o ministério, tratamos da doutrina, tratamos da santidade da igreja, tratamos de disciplinar pessoas às vezes, porque precisa ser disciplinado, mas em muitos lugares não se trata mais sobre esse assunto, porque não existe mais erro. Não existe mais erro. Se uma pessoa simplesmente diz que aceitou Jesus, ela pode cometer toda sorte de coisas que ferem a Bíblia, e não vai, isso é tido como normal, como natural. Só que Deus é vingador das coisas. Deus está enxergando tudo. E nós temos compromisso com o que está escrito nesta palavra. Nós temos compromisso. O próprio Jesus disse, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então nós vimos que o rei Josias, com 18 anos de idade, ele tinha aqui, porque ele assumiu com 8, e foi no ano 10º, depois que ele assumiu. Quando ele ouviu as palavras do livro, ele rasgou as suas vestes em sinal de protesto, como quem diz assim, meu Deus, por que nós não soubemos isso antes? Por que nossos pais nos esconderam isso? E ele mandou saber do Senhor o que haveria de acontecer. Mas o livro estava perdido, o livro estava simplesmente desprezado. Desprezado dentro da casa de Deus. Hoje, irmãos, a Bíblia está na mão das pessoas, mas as verdades contidas na Bíblia, em muitos lugares, estão desprezadas. Desprezadas. Ao ponto, se alguém falar de alguma coisa que está escrito na Bíblia, é rechaçado. Eu tenho sofrido muito rechaço, né? Muita coisa, a pessoa me perseguindo porque eu defendo o que está escrito. Porque aquilo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Para nos dar a condição, para nos dar a orientação certa está escrito. Não foi escrita aquela palavra em vão. Aquela palavra não foi escrita simplesmente para completar o livro. Não foi escrita simplesmente, vamos escrever mais um pouco aqui, porque sobre essa folha em branco vamos escrever mais um pouco. Não. Tudo que foi escrito está escrito para que nós venhamos nos orientar no caminho para o céu. E Deus está cobrando isso. Deus vai cobrar isso. Eu ali sempre digo, a igreja não pode obrigar as pessoas a cumprir, mas a igreja tem que disponibilizar as pessoas o cumprimento da palavra. A pessoa que quer cumprir com a Bíblia, ela tem que chegar na igreja, e isso tem que ser oferecido a essa pessoa, o cumprimento da palavra. E hoje, infelizmente, em muitos lugares a palavra não pode ser cumprida mais. Não pode existir determinadas coisas escritas na Bíblia que não são lidas, e se souber que alguém vai ler, vão simplesmente não dar oportunidade para essa pessoa. Porque aquilo não faz parte da sua tradição religiosa.
estão violando os princípios de Deus para viver as suas próprias tradições. E acham que isso agrada, aos olhos do Senhor não agrada, irmãos. Agrada a Deus quando nós obedecemos a sua palavra. Lá em 1 Samuel 15, 22, né? Diz: o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem prazer em que se obedeça a sua palavra, né? Melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz isso, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu estou sempre trazendo o povo para a Bíblia, para a palavra. Não estou pregando a placa da igreja. Não estou pregando placa de igreja, porque placa de igreja também salva. Também salva a placa de igreja. Não diga que não salva, porque salva. Porque tem pessoas, agora mesmo há poucos dias eu vi uma irmã que durante todo o tempo que teve com nós foi padrão, doutrina, padrão, firmeza, testemunho por onde andava. E agora vai para debaixo de outra placa de igreja. Eu vi uma foto no Facebook que me entristeceu muito, porque abandonou todo o padrão. Aí vai dizer que placa não ajuda nada? Ajuda sim. Ajuda sim. A placa, um pastor que tenha amor, mas que tenha firmeza também, de manter a pessoa, de orientar a pessoa no caminho certo. Isso tudo ajuda a pessoa, ajuda sim a pessoa a se manter na firmeza diante de Deus. Ajuda. E hoje muitas placas estão trabalhando para a cauterização da mente das pessoas. Cauterizando muitas mentes, onde muitas pessoas já estão achando que obedecer a doutrina, carregar a cruz, é uma coisa que não tem tanto sentido. Não precisa tanto para ser salvo. Sendo que a Bíblia diz, Jesus disse, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, pastor que oferece caminho fácil para membro, esse pastor, ele está violando os princípios bíblicos. Não é fácil não, irmãos. É possível, totalmente possível, mas não é fácil. Não é fácil não. Tem que abandonar o mundo, tem que rejeitar o mundo, tem que renunciar até a si mesmo para ser salvo. Tem que fazer o céu valer a pena, né? Então, nesta tarde eu quero deixar essas palavras. Não despreze a palavra de Deus. E igrejas que estão desprezando a palavra de Deus vão sofrer a pena. Vão sofrer a pena, e muitas já estão sofrendo. Muitas já estão passando por tribulações horríveis, porque acharam que eles tinham a concessão de dizer o que a Bíblia diz, de violar os princípios bíblicos, de ter uma interpretação própria da Bíblia. Ninguém tem interpretação própria da Bíblia, só o Espírito Santo. E a palavra de Deus tem que ser obedecida para aqueles que querem ser salvos. Senão Deus vai cobrar com certeza. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você viver uma vida verdadeira, você será honrado diante de Deus. Mas se você viver uma vida de falsidade, com certeza Deus vai te derrubar. Deus vai te colocar por terra, porque Deus não é Deus de brincadeira. Por isso que temos que pregar o verdadeiro evangelho. Ah, mas não junta gente, pastor. Tem pouca gente na igreja. O que importa? A minha salvação não depende de ter muita gente na igreja, ou de ter pouca. A minha salvação depende da minha fidelidade a Deus. Em nome de Jesus, quero orar juntamente com você nesta tarde, orar pelas pessoas que nos pediram oração, pela irmã Genuína, pela Joyce, pela irmã Tati Langaray, que também nos pediu oração. Diego, vamos neste momento para o momento da oração da fé no programa Só Jesus Cristo Salva. Eterno Deus e Pai Celestial, colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas nesta tarde, te agradecendo a Deus por esta palavra, que o Senhor possa trabalhar nesta palavra, Senhor, que esta palavra possa continuar ecoando aí na rede social, Senhor, e que muitas pessoas possam refletir sobre a sua vida, Pai. Meu Deus, Tua palavra diz que devemos examinar as Escrituras, porque nelas que nós temos a vida eterna. Teu servo, Senhor, o apóstolo Tiago, disse que devemos ser cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Abençoa o Teu povo, Senhor. Desperta o Teu povo para obedecer a Tua palavra. Desperta o Teu povo para obedecer a Bíblia, Senhor. Para viver os preceitos bíblicos, Pai. Porque a Tua igreja está se afastando cada vez mais da palavra. Cada vez mais estão se afastando da Bíblia, Senhor.
Meu Deus, estão desprezando as Escrituras dentro de muitos templos. A Escritura não tem mais valor. O povo não teme mais diante das Escrituras. Senhor, meu Deus, coloca temor em nossos corações, Pai. Possamos temer diante daquilo que está escrito, Senhor. Porque o que está escrito para o nosso ensino está escrito. Abençoe e guarda cada vida, Senhor. A cada irmão e a cada irmã, Senhor. Para a glória do Teu nome santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ser Cristo comigo.